No mundo atual, é difícil imaginar um lugar que não podemos visitar e que não tenha sido incansavelmente fotografado, compartilhado e marcado nas redes sociais. O cofre no fim do mundo. Em uma ilha remota chamada Spinberg, no arquipélago ártico, na Noruega, uma montanha de arenito abriga a 120 metros em seu interior um lugar apocalíptico, o maior depósito de sementes do mundo. A cerca de 1.300 quilômetros do Polo Norte e 130 metros acima do nível do mar, o espesso permafrost, a camada de gelo permanentemente congelada que circunda o cofre, ajuda a preservar as centenas de milhares de amostras de sementes armazenadas no seu interior. O local também é ideal para esta tarefa, devido à falta de atividade sísmica. No entanto, embora as sementes tenham sido armazenadas com a maior segurança possível desde que o bunker foi inaugurado em 2008, não há maneira humana de verificar isso. O cofre está fortemente protegido a 7 chaves, o que garante que as sementes que ele contém possam sobreviver por milhares de anos, se necessário. No entanto, nos últimos anos, alguns cientistas levantaram preocupações em relação ao aumento de temperatura, que causaram degelo no permafrost. Em 2020, pesquisadores locais documentaram o verão mais quente já registrado na região. Vimos um derretimento sem precedentes das geleiras e do degelo do permafrost, disse a BBC, um cientista do Instituto Polar Norueguês. A situação começou a ser monitorada há alguns anos. Este bunker de sementes pode ser vital para conservar, no nosso caso, um grande desastre global, uma reserva de cultivo que garanta a restauração de espécies e que não falte alimentos para nós, seres humanos. Cada país guarda suas próprias sementes vitais para a produção de alimentos. Mas o Banco Mundial de Sementes da Noruega, uma espécie de respaldo global. Ou seja, embora cada país tenha enviado suas sementes para o bunker, ele é de patrimônio mundial. Ilha da Queimada Grande, uma ilha venenosa. A Ilha da Queimada Grande, conhecida como Ilha das Cobras, é uma pequena ilha rochosa, selvagem, sem praias e de difícil acesso, localizada a 35 quilômetros de São Paulo. A ilha foi descoberta em 1532 pela expedição colonizada de Martim Afonso de Souza. No entanto, a história da Ilha das Cobras é muito mais antiga. Foi formada no final da Era Glacial, há cerca de 11 mil anos, quando o nível do mar subiu, separando o morro, que fazia parte da Serra do Mar, do continente, e transformando-o em uma ilha. Ela tem chamado a atenção nos últimos 5 séculos por uma característica inusitada. É habitada quase exclusivamente por cobras. Estima-se que possa haver entre as 5 serpentes para cada metro quadrado. A segunda maior concentração de cobras por área no mundo, cerca de 45 por hectare, equivalente aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol, sendo superada apenas pela ilha do Shandong, na China. Na ilha, uma espécie de cobra altamente venenosa se diferenciou de seus parentes terrestres e se transformou em uma jararaca ilhoa, uma espécie de víbora endêmica da Queimada Grande. É tão mortal que uma única picada é o suficiente para evitar que as aves que se alimentam voltem a voar. O veneno da víbora é mais tóxico para aves do que para mamíferos, explica a BBC News Brasil, o biólogo Marcelo Ribeiro Duarte, do Laboratório de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan. Isso prova a grande adaptabilidade da espécie. A cobra mede entre meio metro e 1 metro, sendo as fêmeas ligeiramente maiores. Como a fauna da ilha é muito escassa, não existindo roedores nem outros mamíferos, com exceção de morcegos, os adultos da espécie se alimentam de aves migratórias. Já os filhotes, por sua vez,
Comem pequenos lagartos, anfíbios e artrópodes, como por exemplo as lacraias. O governo brasileiro proibiu qualquer pessoa de pisar na ilha, como medida de precaução. A única exceção a esta regra são alguns pesquisadores que, para visitá-la, devem estar acompanhados por um médico e seguir protocolos rígidos. De qualquer forma, a ilha remota de 43 hectares no litoral de São Paulo não parece ser o destino de férias mais atraente. Lascaux, a caverna francesa que contém obra de arte valiosa. 4 adolescentes em busca de um cachorro que havia desaparecido por um buraco na terra descobriram esta maravilhosa caverna no sul da França em 1940. No mais surpreendente dos casos, o cachorro os levou a uma caverna coberta de pinturas nas paredes, representando animais como cavalos e cervos. Com cerca de 17 mil anos, um dos exemplos mais bem preservados da arte pré-histórica já descoberta, com cerca de 600 pinturas e 1000 gravuras ao todo. Quando essa descoberta foi feita, a Segunda Guerra Mundial estava em seu primórdio. 8 anos depois, a caverna de Lascaux foi aberta ao público curioso, que queria ver de perto a obra de seus ancestrais. Em 1963, visitas ao público foram suspensas. Havia brotado mofo nas paredes da caverna, ameaçando a sua preservação e das obras, que resistia em condições herméticas antes de sua descoberta. Quase 60 anos depois, a caverna ainda está em grande parte fora do alcance do público, embora uma réplica tenha sido construída nas proximidades para turistas e visitantes. Uluru, o umbigo do mundo. E já que vamos falar de umbigo, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se Adão tinha umbigo, para sanar essa minha dúvida. Mas é só uma dúvida mesmo. Sem mais delongas, vamos ao caso aqui do Uluru. Uluru, antes conhecida como Ayers Rock, foi uma atração turística por muitos anos, mas recentemente foi adicionada à lista de lugares que o público não pode visitar. Também chamada de umbigo do mundo, é um dos maiores monólitos do planeta. Anteriormente, os visitantes podiam tentar a escalada de 348 metros até o seu cume, embora isso significasse enfrentar um calor extremo com temperaturas em torno de 47 graus Celsius. A subida íngreme até o topo também podia causar dificuldades, mas para muitos a beleza do lugar compensava. Uluru é um local sagrado para aborígenes Anangu, que são os guardiões da rocha, e eles queriam que os visitantes parassem de escalar por respeito às suas tradições. Este desejo foi respaldado por unanimidade por uma petição do Conselho do Parque Nacional Uluru, que tomou a decisão de impedir pessoas de pisar no morro em 2017. 25 de outubro de 2019 foi o último dia que pessoas foram autorizadas a escalar a rocha, antes da proibição entrar em vigor. Nesse dia se formaram longas filas de turistas para aproveitar o último dia que poderiam visitar a rocha. Na cultura Anangu, Uluru é uma evidência de que seres celestiais chegaram à Terra quando ainda não tinha forma nem vida. Eles viajaram por ela, criando espécies e formas vivas, como Uluru, ao longo do caminho. Turistas atualmente ainda podem visitar o parque, mas a rocha sagrada só pode ser observada, nunca pisada ou escalada. E como isso não pode mais acontecer, muitos turistas não perdem a oportunidade de tirar uma foto quando ainda estão em voo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Se gostaram, se inscreva, deixa aquele like maroto e tamo junto!